Shalom de nosso Senhor Yeshua venha estar abundante em nós. Vamos meditar aqui na Escritura Sagrada, começando com o texto escrito por Shaul aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao 10. Diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou à graça do ungido para outro anúncio, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que buscam confundir e transtornar o anúncio do ungido. Mas, ainda que nós mesmos, ou um mensageiro do Shamaim, do céu, vos anuncie outro anúncio, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro anúncio além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a varões ou a Elohim? Ou procuro agradar a varões? Se estivesse ainda agradando aos varões, não seria servo do ungido. Até aqui a nossa leitura inicial. Vemos aqui Shaul impressionado com a situação dos irmãos ali na Galácia, ou Galátia, que dá origem a esse nome, né? Os Gálatas, que eram os moradores daquela região, uma província onde foram estabelecidas diversas assembleias, diversas congregações, pelo trabalho de Shaul, seus companheiros, servos enviados por Yeshua. E ele aqui está falando com os irmãos que ele estava percebendo essa mudança nessa questão da emuná, que é fundamental para a nossa vitória sobre o mundo, sobre Satã, para conquistarmos aquilo que Elohim tem prometido através de Yeshua, nosso Senhor. Se você não crer no anúncio verdadeiro, no anúncio que é segundo a palavra de Elohim, não haverá essa emuná. E por conta disso, Shaul estava ali falando com os irmãos para resolver essa questão. E ele fala que eles passaram daquele que vos chamou a graça do ungido para outro anúncio. E faz a ressalva, o qual não é outro. Mas há alguns que buscam confundir e transtornar o anúncio do ungido. Então, é preciso entender o que ele está falando aqui. Se ele está falando que eles estão passando para um outro anúncio, por que ele diz que não é outro anúncio? Porque só existe um anúncio verdadeiro que vai dar ao homem a transformação, a libertação, a vitória sobre a morte e o retorno para Elohim. Se você fizer outro anúncio que não traga esses resultados, esse não é o anúncio de Yeshua. Então Shaul está colocando aqui pessoas que estavam querendo assumir um certo controle sobre os irmãos e desviando os irmãos do alvo, que é Yeshua, para outras coisas. E aqui eu quero trazer essa meditação sobre este assunto, o verdadeiro anúncio de Yeshua. E Shaul, ele alerta os irmãos, ainda que nós mesmos, ou o mensageiro do Shamaim, vos anuncie outro anúncio, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí é que essa expressão anátema é para o extermínio, para a aniquilação, consagrado para a destruição. Ou seja, a gente não vai considerar, mesmo que seja um mensageiro ali brilhando, um mensageiro esplendoroso,
E aí você fica impressionado com aquela imagem, porque Shaul mesmo ele fala que o Satã, ele também se transforma em mensageiro da luz para enganar. Então aqueles que ficam impressionados com aparências estão correndo um perigo de não seguir o anúncio verdadeiro de Yeshua. Vão seguir outro anúncio, que não vai conduzir a esse resultado que Elohim espera. E aí ele finaliza aqui. Persuado eu agora a varões ou a Elohim? Ou procuro agradar a varões? Se estivesse ainda agradando aos varões, não seria servo do ungido. E aí, com isso aqui, a gente parte para uma organização aqui da nossa meditação. Vamos para Romanos, capítulo 10. Ver aqui alguns elementos a respeito do anúncio de Yeshua que corroboram com essa última expressão aqui que nós lemos. Que Shaul, ele pregou um anúncio aos irmãos, aos Gálatas, e havia outros ali que estavam desviando as pessoas desse anúncio, que é centrado na pessoa de Yeshua. Assim, hoje também nós temos muitos anúncios, muitas pessoas falando por aí, até se colocando como mensageiros de Elohim, e as pessoas muitas vezes gostam da maneira da pessoa falar, põe aquela música de fundo, faz aquela produção, que é uma produção bem feita, né, que agrada aos olhos, mas não significa que, tendo tudo isso, é o suficiente para ser o anúncio de Yeshua, o anúncio da vida, o anúncio da salvação. Quando Shaul fala, não me envergonho do anúncio, porque é o poder de Elohim para a salvação de todo aquele que crê, ele não está falando de um discurso. Ele não está falando de uma filosofia, de uma religião. Está falando do anúncio que vai conduzir a pessoa para uma transformação completa, para uma vitória. Vamos aqui para Romanos, capítulo 10. Onde foi falado nesta manhã sobre esse texto de Romanos. E Shaul fala assim, irmãos, um bom desejo do meu coração e a oração a Elohim por Israel é para a sua salvação. Então ele está falando aqui, nesse capítulo, sobre a questão da salvação dos israelitas. E ele expressa esse desejo no coração de que os seus compatriotas, porque Shaul também era israelita, fossem salvos. Mas a gente vai perceber aqui ao longo da leitura desse capítulo que, apesar de amar os seus compatriotas, os israelitas, e querer a salvação deles, Shaul sabia que não seria agradando aos israelitas que ele alcançaria o cumprimento desse desejo, a salvação. Isso a gente pode aplicar também a nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, conhecidos. Não vai ser agradando a varões que nós vamos alcançar a salvação, como Shaul falou aos Gálatas. Se eu estiver agradando aos varões, eu não vou estar servindo ao Senhor, que me enviou a pregar o anúncio da salvação. E a gente vai ver elementos aqui que não podemos abrir mão para que alcancemos os resultados que Elohim deseja em nós. E aí a gente tem que fazer a avaliação, será que eu estou como os Gálatas, se sentindo atraído, seduzido por outro anúncio e estou escorregando? Não, eu estou firme no anúncio do Senhor. Agora, vamos à nossa pregação. Será que quando eu vou falar com as pessoas sobre a salvação, eu estou esquecendo de dizer coisas fundamentais para que a pessoa tenha condições de tomar posse dessa salvação no Senhor Yeshua? Vamos ler aqui esse capítulo prosseguindo. Lemos o versículo 1, vemos o desejo e a oração de Shaul para a salvação de Israel, e no versículo 2 diz assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Elohim, mas não com entendimento.
Porquanto, não conhecendo a justiça de Elohim e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Elohim. O que está dizendo aqui? Eles não conheceram a justiça de Elohim. Na visão deles, o que era a justiça dos israelitas? Era cumprir o que estava na Torá. E até a visão deles da Torá era uma visão que ao longo do tempo foi sendo distorcida. Porque o Senhor Yeshua fala, né? Vocês leem, meditam nas escrituras aí procurando ter a vida eterna. Mas são elas que falam de mim. Vocês não querem vir a mim. Então a pessoa, ela acha que está cumprindo a justiça de Elohim, mas, como Shaul diz aqui, não conhecendo a justiça de Elohim, procuraram estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, achando que vai se justificar diante de Elohim por causa de obras que na sua mente são obras suficientes para a salvação. Não, esse ano eu fiz tudo certinho. É aquela lenda lá do Natal. Se você for um bom menino, for uma boa menina, você vai ganhar o presente. Aí aparece lá o presente. Aí as pessoas querem encarar o reino de Elohim da mesma forma. Né? Se eu for um bom menino, não matar ninguém, não roubar ninguém, né? Vou cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe, olha como eu amo no dia dos pais, no dia das mães, olha como eu amo o meu amigo, eu amo... E aí vai chegar naquele dia e vai dizer, Senhor, Senhor. E vão se surpreender. Porque não deram ouvidos ao anúncio verdadeiro de Yeshua. Mas seguiram um anúncio de que dizia, venha como estás. E nada mais é preciso fazer. Então, eles estabeleceram a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Elohim. E que justiça de Elohim é essa? A de que era necessário que alguém, sem defeito, um ser humano, fosse oferecido como sacrifício para destruir o corpo do pecado. Isso quem fez foi o Senhor Yeshua. E ao não entregar a minha vida a Yeshua, eu estou negando essa justiça de Elohim. Eu não estou me sujeitando à justiça de Elohim. Porque Elohim determinou, a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Então o Senhor Yeshua, ele morreu, mesmo sem ter cometido erro algum, por causa dos nossos erros. E ao confessar isso, eu estou me sujeitando à justiça de Elohim. E os israelitas tinham essa dificuldade. Aqueles que estavam presos às suas tradições e não conseguiram ver no Senhor Yeshua a salvação para eles, a justiça de Elohim. Então é disso que Shaul está falando nesse texto aqui. Então, para entender essa carta que Shaul escreve, é preciso ter todo esse conhecimento. O conhecimento do que a Torá diz, dos procedimentos que os israelitas estavam acostumados para esconder ou cobrir os erros, a culpa, que eram os sacrifícios de animais. Não se sujeitaram à justiça de Elohim. Versículo 4. Porque o fim da Torá é o ungido, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da Torá é ungido. Então, quem não crê no ungido, não está cumprindo a Torá. Isso na mente do israelita era algo difícil de entender. Mas, como o jovem rico que se apresentou diante do Senhor Yeshua. Ele não entendia isso. O Senhor Yeshua, ele queria a vida eterna, e o Senhor Yeshua falou assim, você conhece os mandamentos? E aí citou os mandamentos. Tudo isso tenho feito, desde a minha mocidade. Aí na Torá, Moshe falou, né? Escolhe a vida. Se você fizer todos os mandamentos de Elohim, você vai ter a vida, vai ter a bênção. Só que Moshe também falou na Torá que Yahová levantaria um transmissor, um profeta semelhante a ele, que deveriam escutar a esse profeta. E todo aquele que não escutasse seria colocado para fora. Então isso também faz parte da Torá, só que isso não era ensinado, não estava no coração
E aí quando viram o Senhor Yeshua, não perceberam que ele era esse profeta. Alguns até pensavam que era Yohanan, o imersor. Mas Yohanan, conhecendo esta palavra, ele disse, não, eu não sou o profeta. Yohanan era um profeta, o último daqueles que estavam anunciando ao Senhor Yeshua, porque ele mesmo apresentou. Mas ele não era o profeta, porque essa expressão se referia justamente a essa palavra dada por Moshe, que está na Torá. Então, aqui diz no versículo 4, porque o fim da Torá é ungido para a justiça de todo aquele que crê. 5. Ora, Moshe descreve a justiça que é pela Torá, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela Emuná diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao Shamaim, isto é, a trazer do alto ungido, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos ungido. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da Emuná que pregamos. Aí Shaul vai falar, o que nós estamos anunciando? Moshe descreve, ele fala, ele na verdade falou as palavras que Elohim disse para ele falar. Ele falou, o homem que fizer conforme a Torá vai ter a vida. E a palavra da Emuná, a justiça que é pela Emuná, ela diz, se com a tua boca confessares que Yeshua é o Senhor, e em teu coração creres que Elohim levantou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, ou seja, eu tenho que morrer com o Senhor Yeshua, para que eu possa viver, ser levantado dentre os mortos juntamente com ele. E com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, ele está falando, o que vocês aprenderam, os israelitas aprenderam, é que, cumprindo os mandamentos, eu vou ter a vida. Mas o que eles precisavam aprender é que o cumprimento da Torá, ele só se dá plenamente quando nós nos sujeitamos a Yeshua. E essa sujeição passa por isso aqui no versículo 9. Confessar que Yeshua é o Senhor e no seu coração crer que Yahová, Elohim, o levantou dentre os mortos. Aí sim eu vou estar cumprindo a Torá. E aí isso, na mente do israelita soberbo, orgulhoso, preso às suas tradições, não, eu fico com Moshe. E o Senhor Yeshua teve alguns embates com os Yehudim sobre isso, né? Vocês dizem que creem em Moshe, mas ele falou de mim. Aí tem aquele... me lembrei daquele rico que morreu, e aqui em vida desprezou Elazar. E aí ele falou, manda que Elazar vá lá falar com os meus irmãos. Ele falou, não, eles têm Moshe e tem os profetas. Mas, por que o Senhor Yeshua disse isso? Porque o Moshe, os Neviim, os profetas, os transmissores, apontaram quem poderia dar a eles vitória sobre a morte. Quem poderia dar a eles, de fato, a libertação do pecado. E se não se sujeitar ao Senhor Yeshua, não adianta se dizer que é um filho de Abraão, um filho de Abraham, Isaac, Yaakov, sangue puro. Então Shaul fala para eles qual é o anúncio da salvação. Moshe, ele não pregou ao dizer que cumprir a Torá daria à pessoa a vida. Ele não mencionou diretamente o Senhor Yeshua, mas ele já estava pregando o anúncio da salvação ali. Só que os israelitas precisavam alcançar isso. Não basta ser um religioso, não basta seguir uma parte. Eu preciso alcançar o propósito. Sangue de animal, sangue de bicho, não pode tirar pecado. Aquilo ali era uma coisa que apontava para Yeshua, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 12, vamos prosseguir lendo aqui. Aí Shaul coloca outra situação que é embaraçosa para os israelitas.
Porque não há diferença entre Yehudi e Ivani. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo o que chamar pelo nome de Jeová escapará. Ou, em outras palavras, aí nas outras versões, que invocar o nome de Jeová será salvo. É outra situação que Shaul fala. Veja que ele começa esse capítulo falando que ele deseja a salvação dos irmãos. Ele ora pela salvação deles, dos israelitas. Só que ele precisa falar a verdade. Se ele ficar só falando palavras agradáveis, de fato, nosso pai Abraão foi um exemplo de emuná. Ele não poupou nem o seu filho amado, o filho da promessa. Ficar só contando histórias, fábulas, situações que criam aquele vínculo familiar, ele não alcançaria o resultado da salvação. Não quer dizer que a gente não possa conversar sobre isso. Ele poderia conversar sobre isso, mas o objetivo dele aqui não é esse. O objetivo dele é pregar o anúncio de Yeshua para a salvação dos israelitas. Então ele precisava tocar nesses pontos que os israelitas precisavam entender e precisavam se desprender dos vícios, dos conceitos que eles tinham sobre a vida, sobre a salvação. Assim também é o nosso trabalho, em nós mesmos e naqueles a quem pregamos o anúncio. Ele diz aqui, não há diferença entre Yehudi e Ivani. E para quem conhece a história, até lê a escritura com cuidado, a gente sabe que existia uma disputa, uma competição, até na esfera secular, entre os Ivrim e os Ivani. Questão de sabedoria, questão de domínio intelectual, questão de religiosidade. Né? Havia até uma grande incompatibilidade, e até historicamente teve aquele problema lá que culminou na revolta dos Macabeus, que ofereceram um animal imundo sobre o altar para provocá-los. Então existia essa competição. E ao Shaul falar dessa maneira, não existe diferença entre Yehudi e Ivani, se a pessoa não aceita isso, que é a justiça de Elohim, vai se privar da salvação. Mas como é que você diz uma coisa dessa? Elohim entregou para nós a Torá, os segredos, e nós carregamos esse sofrimento durante todos esses anos, perseguições. Nós somos descendentes de Abraão. O rei Davi construiu tudo isso aqui. Este palácio é a morada de Elohim. E você está dizendo que o Ivani não tem diferença para a gente? Era difícil dizer isso? Shaul ia arranjar amigos ou inimigos entre os Yehudim, entre os israelitas? Por conta disso, ele arranjou muitos inimigos. Foi perseguido em tudo quanto é lugar, até apedrejado. Foi entregue à prisão. Mas lembremos-nos do primeiro versículo. Desejo do meu coração, a minha oração a Elohim, por Israel, é para a sua salvação. E é que a gente precisa renunciar. Eu vou querer amizade ou vou querer a salvação? Prosseguindo aqui, versículo 14. De fato, como chamarão a ele, a Yehová, se não confiam nele? E como confiarão nele, aqui como terão emuná nele, se não escutarem sobre ele? Se não houver quem pregue. E como escutarão na ausência de informante? Que é uma tradução que eu fiz porque no português acaba que fica parecendo que são as mesmas palavras, né? Como ouvirão se não houver quem pregue? A palavra aqui, esse escutarão é do verbo chamar. E esse informante aqui é do verbo nagad, que é informar, revelar, trazer ao conhecimento. E fala assim, como é que eles vão escutar falar de Yehová se não houver um informante? Aquele que tem a informação
e vai passar adiante como um anunciador. Versículo 15. Como informarão se não há quem os envie? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam Shalom, dos que anunciam o que é bom. Mas nem todos obedecem ao anúncio, pois Yeshayahu disse: Yahová, quem creu na nossa pregação? Assim, esta emuná vem da boca da pregação, e a pregação é com a palavra de Elohim. A emuná vem pela pregação, a boca da pregação. Mas essa pregação não é qualquer pregação, não é qualquer discurso. É pela palavra de Elohim. A palavra da verdade. Como o Senhor Yeshua disse na sua oração, a tua palavra é a verdade. Mas digo, porventura não escutaram? Sim, por certo, pois por toda a Eretz saiu a voz deles, por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moshe, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Yeshayahu ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo Yom, todo dia, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mais uma vez, Shaul colocando aqui a situação dos Yehudim que continuavam rejeitando o Senhor Yeshua. Um povo rebelde e contradizente. Os Yehudim gostavam de ouvir isso? Os israelitas gostavam de ouvir isso? Quando o Senhor Yeshua disse isso para eles, eles gostaram? O Senhor Yeshua também, por várias vezes, chegou um momento que ele até colocou claramente, vocês estão querendo me matar. Eu falei, que coisa é essa? Você está com um espírito imundo? Quem quer te matar aqui? Tentaram ocultar. Porque o Senhor Yeshua estava falando a palavra para a salvação e não a palavra para fazer amigos. Então, o anúncio de Yeshua, ele é estabelecido na verdade, a palavra de Elohim. Se eu quero a salvação da alma, eu preciso colocar aquilo que vai conduzir a pessoa para a salvação. E eu não posso abrir mão da verdade. E aqui Shaul ele cita um versículo que está em Yeshayahu, 52, versículo 7. Quando ele faz essa menção aqui, como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam Shalom, dos que anunciam o que é bom. Vamos dar uma olhada lá nesse texto. Yeshayahu, aparece aí Isaías, nas versões de português, capítulo 52, versículo 7. Um texto que eu fiz uma tradução aqui também, para trazer um pouco mais de luz para nós e ver o que está presente nesse anúncio daquele que é enviado por Elohim, daquele que está servindo a Elohim e não buscando agradar aos homens. Diz assim, em Yeshayahu 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia, do que faz escutar Shalom, do que anuncia o que é bom, do que faz escutar a salvação, do que diz a Sion, reina o teu Elohim. Então Shaul fala, como informarão se não houver quem os envie? Como está escrito, quão formosos são os pés. E aí ele está remetendo a esse texto aqui. Esses são os enviados de Elohim para pregar o anúncio. Mas o que eles anunciam? São formosos os seus pés, os pés do que anuncia. O que ele anuncia? Faz escutar Shalom. Quem é o nosso Shalom? Quem pode dar o Shalom para nós? Não como o Shalom que o mundo fala, ou que mesmo os israelitas, Yehudim, falam, que eles se cumprimentam, Shalom. Mas entendem o que estão dizendo? O Senhor Yeshua, quando ele fala ali em Matitiahu, ou parece aí Mateus, capítulo 10, e vai enviar os discípulos de 2 em 2, ele fala, quando chegarem em uma casa, saudai-a com Shalom. Se houver ali algum filho do Shalom, vai repousar. Se não, vai voltar para vós. O que quer dizer isso? Você saúda a pessoa com Shalom,
mas o shalom vai ficar ou vai voltar dependendo de quem é aquela pessoa. Eu cumprimentei com shalom, mas se não for um irmão, não for uma irmã, não vai ficar com o shalom do Senhor Yeshua. Mas aqui eu estou pregando sobre o shalom. O Senhor Yeshua disse: em mim tereis shalom. Plenitude. É o significado básico de shalom. Plenitude. Não falta nada. Está completo. Tudo aquilo que satisfaz a alma, tudo que é necessário para a alma está presente em Yeshua. Ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum no bolso. Mas se você tem Yeshua, você está pleno. Eu não tenho casa. Mas se tem o Senhor Yeshua, você está pleno. Ele te protegerá. Ele te cobrirá. O Senhor Yeshua falou, né, para aquele que seguiste-ei para onde quer que fores. Olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. O filho do homem, o filho do Adão, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho nem casa. Se você está me procurando para enriquecer, é melhor você procurar uma outra carreira aí. Porque essa carreira aqui não vai te oferecer isso. Então, anuncia, faz escutar o shalom. O anunciador, ele anuncia o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que Yahová requer de ti? Isso é o que é bom. Então, o pregador do verdadeiro anúncio, ele vai falar dos mandamentos de Elohim. O que a gente vê muitas vezes por aí? O anúncio do amor, o anúncio da bênção, dos milagres, mas não tem o anúncio da aliança, do compromisso, do dever que temos como criaturas de Elohim de agradá-lo, de servi-lo. Então já falamos do shalom, do que é bom, que faz escutar a salvação. Como foi dito nesta manhã, até aqui aparece a palavra Yeshua, que faz escutar Yeshua. No caso aqui, a gente sabe que a salvação é Yeshua. Embora esteja escrito a salvação vem dos Yehudim, mas a salvação não é ser israelita ou Yehudi. A salvação é Yeshua, que veio dos Yehudim. Do que diz a Sion, reina o teu Elohim. E aqui o quarto elemento da pregação, do anúncio verdadeiro. Elohim reina. Yahová é o rei. Ele é o supremo. E ele escolheu um para assentar-se à sua destra para reger as nações com vara de ferro. E deu ordem a todos que confessem que ele é o Senhor e se prostrem diante dele. Essa é a pregação. Então, quão formosos são os pés dos que anunciam, do que anuncia. Mas aqui não é do que discursa, tem a fala bonita, cita muitos autores, muitos filósofos. É do que fala disso aqui, ó, do shalom. O que é o shalom? O que é o bom? Tudo é baseado na palavra de Elohim. Lembre-se lá de Romanos. A emuná vem pela pregação, mas pela pregação com a palavra de Elohim. Ou na palavra de Elohim. Então, o shalom aqui, eu tenho que buscar. O que Elohim disse a respeito do shalom? O que o Senhor Yeshua disse a respeito do shalom? O que Yahová disse a respeito do que é bom? O que Yahová disse a respeito da salvação? Quando ele declara a Miriam, declara a Yosef, qual seria o nome de Yeshua? Ele falou, porque salvará. Então, a salvação. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. É o servo de Elohim, quando está se despedindo deste mundo, porque viu o rei, o Senhor Yeshua. Então essa é a citação que Shaul fala, que faz aqui em Romanos 10. Quando ele fala,
como informarão se não há quem os envie? Então está falando desses anunciadores que vão levar o anúncio da verdade. E no caso dele, ele quer a salvação dos israelitas, então ele expõe situações que embaraçam os israelitas, situações das quais eles devem superar para que possam ter a salvação. Então preciso dizer a verdade, para que conheça a verdade e possa ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler um outro texto aqui, segunda carta de Quefá, ou como mais conhecido aí, Pedro. Segunda carta de Quefá, capítulo 1, versículos 16 a 18. Segunda carta, 1, 16 a 18. Diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Yeshua ungido, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Elohim, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer, ou em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do Shamaim, estando nós com ele no Monte Sagrado. Então a pregação aqui no caso de Quefá era baseada na ordem que o Senhor Yeshua deu para ele e os seus colegas de turma, ali na escola do Senhor Yeshua. Ser-me-eis testemunhas. Então, para estar composto naqueles 12, tinham que ter testemunhado todo o ministério, do início ao fim, do Senhor Yeshua. Então, ele está na pregação deles, eles declaram: nós vimos, nós ouvimos o Senhor falar isso, nós ouvimos o Pai falando: este é o meu Filho amado. Nós ouvimos Yohanan apresentando: este é o Cordeiro de Elohim. Nós vimos o sopro sagrado descer sobre ele como pomba, confirmando a sua eleição. Então ele está falando do que ele testemunhou. E aqui não precisa florear, não precisa colocar música de fundo para a salvação. Esses enfeites, eles servem até para mexer com o emocional da pessoa, atrair a atenção, mas o que vai promover a salvação não é nada disso. Muitas vezes isso serve até para distrair, para deixar a pessoa ali inebriada e não presta atenção na mensagem, no conteúdo do anúncio de Yeshua. E aqui ele fala: nós estávamos com ele no monte, nós ouvimos, quando do Shamaim o Pai falou: este é o meu Filho amado, em que a minha alma tem prazer. Nós vimos a sua majestade, porque ali o Senhor Yeshua, ele teve uma transformação, estava em glória diante deles, e ali conversando com ele estava Moshe e Eliarro. Então não precisava de fábulas, não precisava inventar, era declarar aquilo que aconteceu com o Senhor Yeshua, cumprindo as palavras que tinham sido preditas. Não só por Moshe, mas por todos os outros profetas e escritores a respeito do ungido. Vamos ler um outro texto aqui, é a primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5. A pregação do anúncio verdadeiro é baseada na palavra de Elohim. É com a palavra de Elohim, né? Não é só baseada, né? A pregação do anúncio verdadeiro, ela é a palavra de Elohim. Tem que ser a declaração das palavras de Elohim. Aquilo que foi dito sobre o ungido, tanto pelos que vieram antes, como por aqueles que testemunharam o cumprimento das promessas nele, aquilo que é dito pelo próprio Elohim, né? E é isso que a gente deve passar adiante. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que vos tenho ensinado. E aqui Shaul
dizendo aos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: eu, quando vim a vós, meus irmãos, não com alegoria de lábio e excesso de sabedoria, vim revelar para vós o testemunho de Elohim. Então não é com alegorias, com muitas parábolas. Tudo bem, o Senhor Yeshua, ele usou parábolas para ensinar. Mas, em certo momento, os discípulos perguntaram para ele: por que fala-lhes por parábolas? E aí o Senhor Yeshua declarou: é porque eles não têm um coração aberto para a palavra da verdade. Então ele fala por parábolas, por enigmas. Se as coisas naturais para eles não servem, quanto mais os segredos de Elohim, os tesouros do conhecimento de Elohim. Mas a vós é dado a conhecer. Aqueles que estavam ali aos pés do Senhor Yeshua perguntando, querendo conhecer mais, aprender mais. E aí o Senhor Yeshua explicava. Mas aquela multidão que estava ali atrás do Senhor Yeshua, ela não ficava sem entender. Então hoje as pessoas querem ficar só nas parábolas. Vira especialista em parábola. Mas e as palavras de Elohim? E o nome do Senhor Yeshua? Não haverá salvação. Por mais que se diga um grande servo de Elohim, um grande pregador, operou uma transformação muito boa entre os homens. Mas quantos foram conduzidos ao Senhor Yeshua? A salvação. Não com alegoria de lábio e excesso de sabedoria vim revelar para vós o testemunho de Elohim, porque nada me propus saber entre vós, senão a Yeshua, o ungido, e este pendurado no madeiro. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de sopro e de poder, para que a vossa emuná não se apoiasse em sabedoria dos varões, mas no poder de Elohim. Shaul está falando isso porque ele tomou a decisão de pregar o anúncio de Yeshua. Ele fala aqui, porque nada me propus saber entre vós. Então ele propôs isso. Porque Shaul ele tinha muito conhecimento. A trajetória intelectual dele era uma trajetória para não botar defeito diante dos israelitas. Mas ele não usava desses recursos que ele aprendeu de retórica, de oratória e de persuasão para não contaminar o conteúdo. Então ele focava: eu quero que vocês conheçam Yeshua. Saibam que é nele que há a salvação. É ele que dá a vida, é ele que dá o shalom. É ele que é o rei, é ele que é o juiz dos vivos e dos mortos. Então se eu prego o anúncio e não cito sequer o nome de Yeshua, a pessoa fala muito bem, ela fala da história, fala de todos os elementos ali das línguas, faz toda uma exegese, mas você não ouve falar de Yeshua. Precisamos ter esse discernimento. Vou esperar, cadê o nome de Yeshua? Cadê Yeshua? Cadê Yeshua? Não aparece no discurso. Quando muito é o Senhor, é Deus, o Altíssimo. Mas salvação é em Yeshua. Então é preciso colocar esse nome. Como Shaul fala que nada me propus a saber entre vós, senão a Yeshua ungido, para que a vossa emuná não se apoiasse em sabedoria dos varões, mas no poder de Elohim. Então eu preciso falar: Yeshua é o caminho, ele é a verdade. Tem muitas verdades, muitos caminhos que conduzem a Elohim. Não existem. Religiões não conduzem a Elohim. Religiões não livram da morte. Qual é a religião que fala sobre vencer a morte? Ela fala sobre ir para o céu, sobre ficar vestido de branco, no paraíso. Né? Mas vai ficar fazendo o que no paraíso? As pessoas, eu quero paraíso, eu quero um lugar onde eu não tenha mais que trabalhar.
eu não tenha mais perturbação. Mas não necessariamente esse lugar precisa ter o Senhor Yeshua no coração dessas pessoas. Então, um só Senhor, Yeshua é o Senhor. Uma só emuná. A minha confiança, eu tenho que me apegar a Ele, como foi lido também. Veio para o seu povo, ou veio para o que era seu, mas o seu povo não se apegou a Ele, não se agarrou a Ele. Mas a todos quantos se agarraram a Ele, se apegaram a Ele, deu-lhes o poder, a capacidade de serem filhos de Elohim. Então essa é a emuná que vence o mundo. Essa é a emuná que nos dá a salvação em Yeshua. E um só Elohim, que é o que reina. Yeshua é ungido, o rei, o juiz, a única salvação, a vida eterna. Voltando ali para o que Shaul está falando na carta aos Romanos, os israelitas precisavam crer nisso, para que eles pudessem dizer que estavam sujeitos à justiça de Elohim. Não basta ter um bom comportamento. Eu estou cumprindo toda a Torá, desde a minha juventude. Eu nunca me desviei dos ensinamentos do meu pai e da minha mãe. O Senhor Yeshua olhou para aquele jovem, assim, bom, então vou te dar uma ordem. Vamos ver se você vai cumprir a Torá. Porque a ordem de Yeshua é Torá de Elohim ou não é? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, ouvi, escutai-o. Ou em uma tradução possível também é obedecei-o. Então, se não obedece ao Yeshua, não está cumprindo a Torá. E aí ele deu a ordem, mas o jovem rico conseguiu cumprir? Não. Ficou triste porque ele possuía muitas riquezas, mas não conseguia largá-las porque não viu a riqueza maior que era obedecer a Yeshua. É preciso entregar-se a Yeshua ungido, submeter-se ao seu senhorio. Vamos ler em Yohanan, capítulo 5. Yohanan 5. A partir do versículo 37. É um texto que até eu já mencionei aqui, mas vamos ler e os irmãos aproveitem e anotem aí para compor a meditação. Yohanan, aparece aí João nas versões em português, capítulo 5, vamos ler do 37 até o final do capítulo. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Já Kefá, ele tinha esse privilégio de dizer, né? Eu ouvi a voz. Ele fala, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Kefá ouviu isso. Eu ouvi quando o Pai testificou do Senhor Yeshua. Não há palavra dele habitante em vosso interior. Ou em outras palavras, a palavra de Elohim não habita em vós. Porque aquele que enviou não confiais nele, ou seja, não tem emuná nele. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória dos varões. Então, se vocês só têm aplausos para me dar, vocês querem um discurso bonito aqui para me dar um aplauso, não é isso que eu estou querendo. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Elohim. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem de Elohim? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moshe, em quem vós esperais, ou dizeis que esperais. Porque se vós cresces em Moshe, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se eles crescem que de fato a Torá, que foi declarada por Moshe para o povo de Israel, era a palavra de Elohim, e guardassem isso no coração como palavra de Elohim, assim como muitos têm a Bíblia na mão e não tratam como a palavra de Elohim, está ali o mandamento, e aí ele fala que aquele mandamento já passou, não vale mais nada, sendo que nunca Elohim falou isso,
ou Yeshua, ou qualquer dos seus enviados? Como essa pessoa pode dizer que crê no Senhor Yeshua? E aí o Senhor Yeshua está falando isso aqui para os Yehudim porque os odeia? É o contrário. Porque os ama. E isso eles precisavam ouvir para mudar e poderem desfrutar das bênçãos que só viriam se sujeitando ao Senhor Yeshua. E eles falam, o amor de Elohim não está em vocês. Palavras duras, mas necessárias para a salvação. Então, o anúncio verdadeiro do Senhor Yeshua, ele é de acordo com a palavra de Elohim, a verdade. E se eu quero a salvação da alma, eu preciso contar com essa verdade. Então, o anúncio verdadeiro busca a salvação da alma e não os próprios interesses, ou os interesses pessoais da pessoa que está ouvindo. Vamos ler aqui na primeira carta de Coríntios novamente. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 17 a 24. Primeira Coríntios 1, versículos 17 a 24, diz assim: porque o ungido enviou-me não para imergir, mas para anunciar. Não em sabedoria de palavras, para que o madeiro do ungido se não faça vão. Novamente aqui, Shaul, nessa carta, ele faz aquela comparação entre os israelitas, os Ivrim e os Yevanim, né, o que cada um buscava. E ele fala aqui, eu não queria que o foco fosse na sabedoria de minhas palavras. Olha como fala bem. Eu queria que o foco fosse no ungido, na sua obra. Porque a palavra do madeiro é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Elohim. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Aí fala o inquiridor deste século, né? Mas aí ele não está se referindo ao tempo, século. É porque em alguns textos aparece século, mas o século significa mundo. Né? Porventura, não tornou Elohim louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Elohim, o mundo não conheceu Elohim pela sua sabedoria, aprove Elohim salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os Yehudim pedem sinal, e os Yevanim buscam sabedoria. Ou seja, os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o ungido pendurado no madeiro, que é tropeço para os Yehudim, judeus, e loucura para os Yevanim, gregos. Mas para os que são chamados, tanto Yehudim como Yevanim, lhes pregamos o ungido, poder de Elohim e sabedoria de Elohim. Então, esse texto aqui exemplifica o que eu disse. Aquele que prega o anúncio verdadeiro de Yeshua, ele não pode estar com a mente dele em querer agradar as pessoas, em querer suprir necessidades das pessoas, sejam físicas, emocionais. Ele deve estar focado na pregação sobre o Senhor Yeshua, para a salvação. E aí é que entra esse confronto. Shaul está falando aqui. Eu sei que apesar de estar falando dessa maneira, os Yehudim, eles vão estar esperando uma coisa, um sinal, um milagre. Mas agora, se eu quero a salvação deles, um sinal, um milagre não vai salvá-los. Shaul operou milagres? Operou. Ele operou a cura. Expulsava os espíritos malignos. Tinha até aquele episódio lá dos homens que tentaram usar o nome de Yeshua, o nome de Shaul, e depois passaram vergonha. Então Shaul ele foi muito usado para operar muitas maravilhas. Mas não era isso para a salvação. Era para atrair as pessoas, mostrando o poder de Elohim. E depois, quando ele pregava, não eram palavras vazias, mas já vinha na demonstração de poder.
Mas para a salvação era preciso pregar ungido, como ele diz aqui. Porque os Erudim pedem sinal e os Evanim buscam sabedoria. Mas nós pregamos ungido pendurado no madeiro. Eu não prego ungido guerreiro, ungido cavaleiro, ungido valente, o espadachim, ungido imperador, que era o que percorria a imaginação de muitos. Eu prego ungido pendurado no madeiro. O que representa isso? Aquele que foi morto por causa das nossas transgressões e destruiu a barreira de separação. É esse que eu prego. Mas isso é tropeço para os Erudim e loucura para os Evanim. Mas o que eu posso fazer? Essa é a única palavra para a salvação. Mas para os que são chamados, lhes pregamos ungido, poder de Elohim e sabedoria de Elohim. Por último aqui, amados, para encerrar a nossa meditação, eu falei que o anúncio verdadeiro, ele é com a verdade, com a palavra de Elohim, e centrada no Senhor Yeshua. Segundo, busca a salvação da alma e não os interesses pessoais. Eu não vou agradar, porque o Erudim, ele está querendo um sinal. Então eu vou fazer um sinal aqui, vou colocar uma música, vou fazer uma dança antes para agradar e aí depois eu vou pregar o anúncio. Eu não posso desviar a atenção de Yeshua. Quero agradar os Evanim, então eu tenho que apresentar primeiro os meus diplomas, meus certificados. Eu tenho que dizer que eu passei, eu conheço todas as mitologias gregas e os filósofos, li todos os livros deles, tem uma fala erudita. Não importa o que você faça, se a pessoa tem o coração fechado para Yeshua, por mais show pirotécnico que você faça, a pessoa pode até gostar do teu show, mas não vai gostar de Yeshua, por isso. Por último, promove a transformação para a produção do fruto do sopro. Vamos ler aqui a primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Shaul aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 4 a 10. Que é um exemplo positivo que causava bastante alegria a Shaul por ver o resultado do seu esforço em levar o anúncio da salvação em Yeshua para os irmãos em Tessalônica. Lá ele sofreu muita oposição dos Erudim. Ele começou pregando na casa de reunião, e ali ele foi rejeitado, e mesmo depois de ter saído da cidade, correram atrás dele. Mas os irmãos que creram, retornaram para o Senhor, mostraram ali uma força, uma capacidade que serviu também de testemunho para todos em redor. Ele diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Elohim. Então Shaul afirma com certeza. Porque o nosso anúncio não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no sopro sagrado e em muita certeza. Como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Vós andastes em nossas pegadas, e nas pegadas de nosso Senhor. Olha a transformação. E recebeste a nossa palavra, e vosso coração exultou no sopro sagrado, ainda que grande tribulação encontraste. Então não foi fácil para eles, mas eles seguiram. Foram como discípulos do Senhor. Até que fostes por maravilha para todos os varões de Emuná, na Macedônia e na Acaia. Porque por vós soou a palavra de Aruvá, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa Emuná para com Elohim se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada tivemos para convosco, e como abandonastes os ídolos e retornastes para Elohim, para servir ao Elohim vivo e verdadeiro, e esperado chamai a seu Filho, a quem levantou dos mortos, a saber, Yeshua, que nos livra da ira futura.
Então Shaul, ele meio que resume a mensagem na qual eles creram. Porque creram no Senhor Yeshua, eles tomaram as obras que confirmam a emuná. Abandonaram os ídolos. Se a pessoa diz que crê no Senhor Yeshua e não consegue abandonar os ídolos, a religiosidade, os vínculos que precisam ser quebrados, essa pessoa não está retornando para o Senhor. E é preciso deixar isso claro. A verdade. Para que haja salvação. E eles conseguiram abandonar os ídolos, os falsos Elohim, para servir ao Elohim vivo e verdadeiro. Esperar do Shamayim a seu filho. Ou seja, Yeshua é o Senhor, ele foi ao céu, assumiu o seu lugar, o seu trono, ele é o rei, ele é o governador. A quem levantou dentre os mortos. Ou seja, o Senhor Yeshua morreu, mas foi levantado dentre os mortos. Então, eles creram nisso. E Yeshua que nos livra da ira futura. Isso aqui, a ira futura, se refere ao quê? Ao juízo, ao julgamento. Yeshua é o juiz dos vivos e dos mortos. Então Shaul, ele semeou essa palavra, o anúncio da salvação, e houve ali a transformação manifestada nas obras e a produção do fruto do sopro, também manifestada nas obras. Pelo que por eles, esta mensagem foi multiplicada e alcançou também a outros povos. Então, amados, este aqui é um exemplo feliz na vida de Shaul, de que a pregação do anúncio, ainda que no meio de grande tribulação, ainda que encontre resistência de um lado e de outro, ele precisa ser conforme a palavra de Elohim. Porque a emuná é pela pregação. E a pregação com a palavra de Elohim. Amém? Elohim abençoe a todos nós e nos conceda vivermos conforme o anúncio verdadeiro, sem nos desviarmos para outro.